Então vamos aqui apresentar para vocês um método muito utilizado para a propagação de cheias em rios, em diferentes modelos, pacotes computacionais, como é o REC-HMS e outros. Então, muitas vezes, do ponto de vista hidrológico, a gente termina utilizando muito esse método da onda cinemática para poder fazer essa translação das cheias em rios. Então, o método da onda cinemática é uma simplificação das equações de Saint-Venant. Então, as equações de Saint-Venant, como nós vimos anteriormente, ele tem a equação da conservação da massa e a equação da conservação do momento. Então, nessa transparência aqui, vocês estão vendo os termos que restaram após a simplificação. Da equação da conservação da massa, nós temos os dois termos, dρQ, dρx, mais dρA, dρt, igual a zero. Todos aqueles termos da equação da conservação do momento, só restou S0 igual a SF. Ou seja, a força de atrito igual à força peso, que é o que caracteriza um escoamento permanente e uniforme. Então, para resolver esse segundo termo, S0 igual a SF, nós caímos numa equação do tipo da equação de Mani, né? Onde Q é igual a 1 sobre N, área Ra hidráulica elevada a 2/3, S0 elevado ao meio, e a gente tem exatamente aí área e Ra hidráulico estão relacionados à profundidade, e o Q é a vazão. Então, as duas variáveis vazão e nível, ou vazão e área, estão relacionados nessa equação, e a gente tem uma segunda equação, dρQ, dρx mais dρA, dρt, que é a equação da conservação do momento também, que relaciona vazão e área. Então, a gente aí, nesse caso, tem duas equações e duas incógnitas, e a gente tem condição de resolver esse sistema de equações. Então, o método da onda cinemática, ele tem a vantagem de ser robusto, ele tem algumas limitações, ele faz a propagação da cheia apenas para jusante, ou seja, se você tem uma obra hidráulica, um reservatório que gera efeito de jusante sobre montante, ele não consegue capturar, tá certo? Mas ele é um método interessante de ser utilizado por sua simplicidade e facilidade de resolução. Então, se a gente utilizar a equação de Mani e a equação da conservação da massa, a gente pode ter uma equação como está sendo mostrado aqui. dρQ, dρx mais dρ, dρt de alfa Q elevado a beta igual a zero. Alfa Q elevado a beta é exatamente uma forma de aproximação da equação de Mani. Podemos mostrar isso posteriormente. Tá certo? Então, a gente fica com uma equação incógnita em Q, e para resolver essa equação diferencial, a gente pode utilizar, como está sendo mostrado na transparência aqui seguinte, um método de discretização por diferenças finitas. Tá certo? Onde a gente vai ter o dρQ, dρx, ou seja, a variação da vazão no tempo, ela pode ser calculada a partir da vazão na seção de jusante menos a vazão na seção de montante dividido por ΔX. E a gente pode avaliar essa variação no intervalo de tempo futuro. dρQ, dρt, ou seja, a variação da vazão no tempo, a gente pode pegar a seção que a gente deseja calcular, I mais 1, e utilizar a vazão no intervalo de tempo futuro menos a vazão no intervalo do tempo presente nessa seção I mais 1, dividido por ΔT, seria uma estimativa disso aqui. Obviamente que tem um erro de truncamento, né, e esses métodos de discretização por diferenças finitas sempre estão associados a algum erro. E a vazão em si, a gente pode pegar aqui a vazão na seção futura no tempo presente, mais a vazão na seção de montante no tempo futuro, dividido por 2, como sendo essa estimativa. Então, os termos aqui que estão no contínuo podem ir para uma avaliação discreta desses termos a partir dessas equações aqui que discretizam essas equações diferenciais. Se nós substituirmos essas aproximações na equação diferencial, nós vamos ter essa equação aqui algébrica. Então, a gente transformou uma equação diferencial numa equação algébrica. E essa equação algébrica vai ter apenas uma variável, que é exatamente a vazão na seção de jusante I mais 1 no intervalo de tempo J mais 1. Se nós fizermos uma manipulação dessa equação algébrica, vamos ter essa equação aqui, que apesar de grande, é relativamente simples, né? Que vai nos possibilitar estimar qual a vazão futura na seção de jusante a partir das informações da vazão
no intervalo de tempo subsequente na seção de montante e das vazões inicialmente encontradas na seção de montante de jusante. Então, essa equação aqui, algébrica, é uma equação explícita, ou seja, a gente não precisa utilizar nenhum método de cálculo de raízes, etc. A gente consegue fazer isso facilmente. Tem uma planilha em Excel disponível na pasta de vocês, onde a gente resolve essa equação, e isso vai ser um dos exercícios que nós vamos resolver em sala de aula. Então, essa é a ideia básica. Existe outra forma de resolver essas equações diferenciais a partir de um esquema não linear, que ele é mais preciso e mais robusto. Então, na realidade, a equação diferencial que a gente vai utilizar para discretizar é essa dρq, dρx mais dρa, dρt, igual a Q. Nós vamos fazer uma discretização similar à feita anteriormente, e nós vamos ter uma equação algébrica em Q e em A. Então vamos ter uma equação com duas incógnitas. Sobre essa equação discretizada, algébrica, nós vamos substituir a relação entre A e a vazão. Então aquele A área igual a alfa, Q elevado a beta, vai ser substituído aqui nessa equação algébrica, e com isso nós vamos ficar com a equação não linear, onde a gente vai ter aqui Q, um termo de Q, na seção futura, no intervalo futuro, mais alfa Q, né, na seção futura, no intervalo futuro elevado a beta. Então essa equação aqui, ela vai necessitar que nós façamos o cálculo da raiz dessa equação. Para isso a gente pode utilizar o método de Newton-Raphson como sendo uma forma de fazer essa estimativa. Então aí já temos um trabalho aí adicional no cálculo dessa raiz, dessa função de Q. Isso é um custo computacional adicional, mas tem um ganho. E o ganho reside exatamente em que na primeira forma de resolução, na equação linear, os intervalos de tempo vão ser muito pequenos, sob pena de nós não termos estabilidade numérica ou sob pena de a gente ter problemas de geração de dispersão muito grande, erros de truncamento mais elevados. Enquanto não linear, a gente vai poder trabalhar com intervalos de tempo do ΔT, né? Esse intervalo de tempo poderá ser maior, tá certo? Então, basicamente é isso. Nós vamos apresentar no próximo módulo o método de Muskingum, né? Que é um método de propagação hidrológico.